Bom, boa tarde para todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Cristina Morishima, sou coordenadora pedagógica aqui do curso de pós-graduação em reprodução humana assistida, que ocorre aqui na Associação Instituto Sapiente, e fazendo parte da disciplina RH 13, Tecnologia em Fertilidade, a gente tem a subdisciplina que é Literatura Científica, onde a gente faz as reuniões científicas e neste ano a gente vai fazer 6 encontros, toda primeira terça-feira do mês, ao meio-dia, sempre trazendo assuntos de relevância científica. E no encontro passado a gente fez a primeira parte do Highlights Escher 2020, que esse ano aconteceu de forma virtual. E na primeira parte a gente falou especificamente dos trabalhos que tinham ênfase laboratorial. Nessa segunda parte, a gente vai abordar os trabalhos que o Dr. Eduardo e o Dr. Luiz selecionaram, com ênfase clínica. Dr. Eduardo Carrilho e Dr. Luiz Guilherme Maldonado fazem parte aqui do Fertility Medical Group, e eles mesmos selecionaram cada um alguns abstracts para apresentar aqui e discutir hoje com os alunos. Hoje a gente tem aqui presente os alunos da pós-graduação que foram liberados da resenha científica, então, especificamente, essa reunião não precisa da resenha, e temos também presente os alunos da residência aqui de reprodução humana assistida. Então, para quem quiser fazer pergunta, pode interromper a qualquer momento, tá bom? Então vamos lá, boa tarde a todos. Obrigado pela presença, pelo horário, né? O horário de almoço que é difícil para todo mundo. Mas esse, como a Cristina falou, é uma continuação dos highlights com ênfase clínica, e a gente separou alguns trabalhos para vocês, para ter discutir um pouco sobre os trabalhos na área médica dentro da medicina reprodutiva, que foram apresentados no Escher. Eu tentei separar, tentar agrupar um pouco para ficar um pouco mais rápido e um pouco mais linkado. Eu separei alguns trabalhos de temas parecidos, para que seja uma coisa um pouco mais produtiva. Então, esse primeiro trabalho aqui, ele estudou o efeito da endometrite crônica sobre a fertilidade e desfechos gestacionais. É uma endometrite crônica, é um problema que a gente convive diariamente na prática clínica, é um problema que acaba atrapalhando muitas vezes o resultado do casal. E esse trabalho ele tentou fazer uma pesquisa do efeito disso sobre as pacientes, selecionando alguns grupos de pacientes, especificamente aquelas sem histórico de falha de implantação, sem histórico de aborto habitual, sem doenças que pudessem atrapalhar no processo de implantação. Foi um trabalho que foi realizado, deixa eu só minimizar aqui que acaba fechando o meu, desculpa um pouquinho aqui, peraí. Vou jogar aqui para cima. Foi um estudo retrospectivo, tá, de setembro de 2013 até dezembro de 2017. E esse estudo, eu tentei fazer um resumo aqui para ficar uma coisa um pouco mais completinha para vocês. A gente tem aqui essas pacientes que tiveram esse diagnóstico, até é uma coisa, quando a gente olha um trabalho, até dá uma sensação de que é um trabalho que tem alguns problemas de viés ético, porque a gente tem aqui, das 84 pacientes, que é o total desse grupo, a gente tem 40 pacientes que tiveram diagnóstico de endometrite e não foram tratadas. E foram pacientes que durante um ano passaram por tratamento de reprodução assistida. E aqui tem os resultados dessas pacientes. Se a gente for pensar num trabalho prospectivo, a gente teria uma questão ética, mas como é um trabalho retrospectivo, tem essa possibilidade, foi uma observação. Então, foram pacientes que não trataram, os pacientes que usaram antibiótico foram excluídos do trabalho. Então, a gente consegue ver a real efetividade de uma paciente não ter endometrite ou você tratar endometrite, porque você vê que nitidamente a gente olha aqui que valores estatisticamente significantes, uma queda das taxas de gestação de nascidos vivos e um aumento da taxa de abortamento de partos pré-termo, um aumento bem considerável aqui, né? Então, esse trabalho mostra para a gente, com dois grupos, depois de toda a seleção do caso, dois grupos relativamente pequenos, não são grupos grandes, mas você vê a importância do efeito dessa endometrite sobre os resultados dos tratamentos que a gente faz no dia a dia. É um estudo que tem todas as suas limitações pelo fato de ser retrospectivo,
mas ele tem umas implicações mais amplas que a gente pode pensar, porque normalmente o estudo da endometrite, uma avaliação de endometrite, a gente acaba deixando como plano secundário, uma segunda linha de investigação. E a gente vê que mesmo os pacientes sem fertilidade, sem história de falha de implantação, que são aquelas pacientes que a gente acaba pedindo esse tipo de exame, elas tinham desfechos negativos. Então, esse estudo sugere uma tendência para a gente pesquisar e dar um pouco mais de valor para a pesquisa da endometrite. Continuando, a gente tem um outro trabalho aqui, que foi realizado também sobre endometrite, um trabalho também japonês, desculpa, eu não tinha falado, o primeiro trabalho é um trabalho japonês, sobre o impacto da endometrite crônica nos testes, daqueles testes de receptividade endometrial. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem alguns testes no mercado disponíveis para fazer avaliação, ver se o momento da transferência é o momento ideal, se a paciente está naquela janela de implantação para você fazer a transferência, que é o teste ERA, que é o mais conhecido no mercado. E esse trabalho ele tentou estudar, fazendo uma pesquisa, ele tentou avaliar o efeito, identificar o efeito dessa endometrite sobre esse teste de receptividade endometrial, que seria uma das ferramentas que a gente tem hoje para tentar avaliar o momento ideal de transferir um embrião, né? Uma coisa teórica, ele é criticado por muitos autores, mas ainda assim é um dos testes que a gente tem hoje para investigar isso. Esse estudo foi um estudo retrospectivo, transversal, que começou em agosto de 2018, foi até outubro de 2019. Ele incluiu 66 pacientes que fizeram o teste ERA, só que dessas 66, a gente teve 56 que também fizeram o teste imunistoquímico no intervalo de 3 meses para o diagnóstico da célula CD138 que estaria relacionado com endometrite. Aqui eu tentei separar para vocês de uma forma esquemática. Dessas 56 pacientes, a gente tinha 26 sem endometrite, 18 com endometrite curada no momento do teste do ERA e 12 que estavam com endometrite no momento do teste. Então a gente vê que aquele teste que sai para a gente falando assim, esse endométrio está receptivo, está no momento de transferir, que está tudo certinho para transferência, a gente vê 57,7% no grupo não endometrite, 55,6%, número muito parecido nas pacientes que foram curadas da endometrite antes da biópsia, e as pacientes com endometrite ativa, a gente vê uma queda importante desse resultado de testes receptivos, né? A grande maioria, mais de 90%, era negativo. Continuando aqui, a gente tem a avaliação clínica. Agora, nesse teste, nesse trabalho, ele já deixa bem claro que quando essas pacientes tiveram esse diagnóstico de endometrite reconhecido, elas foram tratadas, elas usaram antibiótico para fazer a terapia antes da transferência embrionária, que é um pouco mais coerente com a prática clínica, né? Então, a gente vê que as pacientes que não tinham endometrite tiveram uma taxa de gestação de 66%, 66,7%. As que tiveram a endometrite tratada tiveram 50% de gestação, um número um pouquinho mais baixo, e as pacientes que já tinham um tratamento mais antigo, né, naquele momento do endometrite. As pacientes que tinham feito o tratamento da endometrite um pouco antes da transferência tiveram uma taxa de gestação muito mais baixa. Então a gente não sabe se isso é uma sequela endometrial ou se foi algum outro viés dentro dessa interpretação. A gente vê aqui valores de P com significância estatística, então a gente dá um pouco mais de valor para esses números. Então a implicação um pouco mais ampla desse trabalho seria que a janela de implantação ela pode ser negativamente alterada por um processo infeccioso endometrial, que muitas vezes é assintomático, e coloca em xeque o papel do ERA no diagnóstico da receptividade endometrial nessas pacientes. Isso aí, esse trabalho acaba por aí. Continuação, agora a gente tem falando um pouquinho de tratamento dessas pacientes com quadros de alteração de flora endometrial ou de endometrite. Então aqui o uso de probióticos vaginais, com supositórios vaginais, associados a antibióticos no tratamento e correção de uma disbiose, seria uma alteração da composição do pool de bactérias que compõem a flora desse endométrio. É um trabalho que tem ganhado um pouquinho mais de importância no meio. A gente não tem, infelizmente, a gente não tem o probiótico via vaginal comercialmente no Brasil, mas talvez em breve a gente vai ter isso disponível.
E a ideia é avaliar qual que é o tratamento efetivo para corrigir essas disbioses endometriais, né? Com o surgimento do teste do NGS, a gente conseguiu avaliar e quantificar e subdividir as bactérias que estão presentes nesse meio endometrial. E o que a gente sabe de trabalhos anteriores é que nos grupos onde a gente tem uma maior porcentagem, acima de 90% de lactobacilos, nós temos uma taxa de implantação significativamente maior. E nas pacientes que têm menos de 90%, a taxa cai bastante. Esse estudo foi um estudo randomizado, um controle randomizado controlado, entre dezembro de 2018 e outubro de 2019. A gente tem aqui o grupo que foi selecionado eram pacientes com falha de implantação recorrente. Foram 224 pacientes. Dessas pacientes, elas foram submetidas ao teste NGS, onde a gente viu que 50,9 dessas pacientes, 114 pacientes no total, tinham aquela flora compatível com uma flora ideal e 49,1% não, uma flora não ideal. Outras bactérias que eram mais presentes nessa investigação, desse perfil de bactérias, era a Gardnerella, o Topodium, o Streptococcus e a Provotella. Você vê que mais ou menos metade das pacientes tinham algum grau de disbiose. E aí ele criou algum protocolo, um protocolo que era um pouco mais complexo. Eu tentei fazer esse gráfico para deixar a coisa um pouquinho mais fácil de entender. Ele colocou primeiro a lactoferrina, que é uma proteína que está presente no leite, na saliva, lágrima, no leite materno, e ela tem uma relação, uma capacidade, auxiliar nosso corpo uma capacidade de controle de bactéria e algumas infecções virais. O Lebenin seria um repositor de flora via oral para os pacientes. Então, o protocolo A era exclusivamente o uso de lactoferrin e Lebenin. O grupo B era o uso de metronidazol, que a gente está acostumado a tratar infecções vaginais, 250 miligramas, uma dose única oral, e 750 miligramas por 7 dias. O grupo C era a combinação dos dois tratamentos associados. O grupo dele aumentava um pouquinho a dose da lactoferrina para 600 miligramas. E a gente vê aqui no estudo que esses três grupos tiveram resultados muito ruins de melhora desse quadro, com só 30% de melhora. Esse grupo, onde ele aumentou um pouco a dose do lactoferrin, a gente teve aumento de um pouco da taxa, mas ainda mantendo um resultado muito ruim. E o uso da cápsula de reposição de reposição de flora por via vaginal, essa cápsula do Invag, um pouco de melhora. Agora, quando ele associou o metronidazol, o tratamento com antibiótico, como se você entra com um tratamento de antibiótico, você elimina todas as bactérias e você auxilia repovoando com a cápsula via vaginal, você teve 72% de melhora no quadro dessa alteração endometrial, dessa disbiose. Então, a conclusão do trabalho dele foi que essa combinação do probiótico vaginal junto com o antibiótico seria um dos melhores tratamentos efetivos para controle das disbioses endometriais. Próximo trabalho que tem também sobre o mesmo tema, também na linha do tratamento, a gente tem a introdução de antibióticos, de infusões de antibiótico intrauterina para auxiliar na erradicação da endometrite crônica, restaurando a dinâmica reprodutiva. Foi um estudo randomizado, início de 2017 até fevereiro de 2019, e o quanto que essa associação da infusão de antibiótico junto com antibiótico via oral melhorou na fertilidade para auxiliar no resgate dos tratamentos reprodutivos. Então, a gente tem aqui dois grupos de pacientes, as pacientes com falha recorrente de implantação e as pacientes com aborto recorrente. Esses dois grupos foi feito o diagnóstico de endometrite para essas pacientes numa segunda linha de investigação. Esse diagnóstico da endometrite foi feito através de esteroscopia com investigação endometrial através de biópsia, tanto por análise histológica quanto por cultura microbiológica. Esses grupos, já com o diagnóstico de endometriose, foram randomizados
e parte do grupo foi para um tratamento oral e parte com tratamento da infusão intrauterina com antibiótico via oral. Então a gente vê aqui o resultado da eficiência do tratamento mostrou uma melhor eficiência do tratamento quando a gente fazia a infusão associada com o tratamento via oral, com P significativo. Agora, as taxas de gestação clínica e de nascimentos não mudou, os valores foram estatisticamente sem significado clínico. A conclusão do trabalho é que esse resultado indica que a infusão de antibiótico pode ser uma ferramenta para auxiliar nos tratamentos da endometrite, apesar de não ter tido essa grande melhora nos resultados de fertilização. Talvez algum tratamento mais curto para essa paciente, né? Esse outro trabalho, agora a gente muda um pouquinho o foco, a gente vai olhar a expressão do perfil gênico endometrial nas pacientes com endometriose. Agora a gente vai partir para as pacientes com endometriose. E isso aqui foi feito através de uma meta-análise desse trabalho. Esse trabalho foi uma revisão de literatura realizada até a data do dia 16 de janeiro de 2020, com o objetivo de identificar estudos que fizessem uma avaliação desse perfil de expressão genética naquela fase secretória média das pacientes e tentar estabelecer uma relação de alteração da expressão gênica no endométrio dos pacientes com ou sem, nas pacientes saudáveis e nas pacientes com endometriose. O resultado desse trabalho, na análise de 128 mulheres, não foi encontrado nenhuma diferença estatisticamente significante desses genes que pudessem relacionar a endometriose, a falha de implantação das pacientes com endometriose, com alteração da expressão gênica quando comparada aos controles. Entretanto, o que eles viram nessa investigação, aqueles da investigação principal, às vezes surgem algumas investigações paralelas, mostrou que algumas vias, como a via de apoptose, a via de resposta imune, a via de cicatrização, estavam desreguladas nessas mulheres com endometriose. A ideia do trabalho é que essa análise mostrou que não, a gente não tem nenhum gene isolado que seja um marcador de endometriose, causando prejuízo de implantação, mas essa corte de genes pode causar uma desregulação de muitas vias moleculares do endométrio. Mais um trabalho agora falando um pouquinho de endometriose, mas agora a endometriose associada à endometriose. Esse trabalho francês foi um trabalho muito interessante porque ele fez um diagnóstico, ele partiu de um grupo de pacientes, a ideia era tentar avaliar o efeito se a adenomiose isolada seria um problema ou se a endometriose associada à adenomiose seria o grande problema de falha de implantação dessas pacientes. Esse estudo foi um estudo observacional e baseado numa corte de pacientes de idades variando entre 18 e 42 anos que foram submetidas ou a tratamento cirúrgico, diagnóstico da endometriose, ou as pacientes que estavam num processo de tratamento de reprodução assistida entre maio de 2005 e maio de 2018 e que tiveram o diagnóstico de adenomiose. Então, o grupo do estudo envolveu 267 mulheres que tinham esse diagnóstico de adenomiose pela ressonância. Não sei se para todos é muito claro, mas a adenomiose, você pede a estratificação do endométrio e esse processo causa um processo inflamatório que pode atrapalhar no processo de implantação. Esse estudo, ele também excluiu as mulheres que não tinham resultado de gestação. Ou seja, então essas 267 mulheres eram mulheres que estavam grávidas, tinham adenomiose e parte delas não tinham endometriose associada e parte delas tinham endometriose associada. Então, a grande maioria das pacientes com adenomiose tinha endometriose associada e a gente vê que as taxas de gestação são significativamente mais altas quando a adenomiose está associada com a endometriose. A gente vê aqui 28,5% do lado das pacientes com endometriose e 11% das pacientes sem endometriose. Através de um modelo de regressão logística, eles conseguiram chegar nesses números. E a gente tem também um detalhe importante do trabalho que ele vê, que a real importância da endometriose, ele tenta somar isso como um fator positivo, um fator negativo para a implantação,
pro abortamento, que é quanto mais profunda a endometriose, pior é o odds ratio aqui de a taxa de abortamento piora. Então você vê que quanto mais avançada a endometriose, pior as taxas de abortamento. A implicação desse estudo é tentar avaliar abrir algumas portas para o estudo dos mecanismos que estabelecem essa relação entre endometriose e adenomiose e o abortamento. Esse próximo trabalho também é um trabalho relacionado com endometriose, é um tratamento da associação do dienogeste. O dienogeste, não sei se é claro para todo mundo, mas é uma progesterona super potente, é uma progesterona 16 vezes mais potente do que os anticoncepcionais baseados em progesterona que a gente usa de rotina, que a gente tem associado essa medicação no tratamento dos pacientes com endometriose. E ele tentou estabelecer uma relação do uso do dienogeste com os resultados de gestação nas pacientes que iam ser submetidas à fertilização assistida. Esse trabalho italiano foi um estudo retrospectivo, com dados coletados de janeiro de 2016 a julho de 2019, avaliando mulheres que tiveram falhas prévias em processos de reprodução assistida, tiveram diagnóstico de endometriose e foram incluídas no estudo. Mas eles acabaram tirando todas as pacientes que fizeram tratamento cirúrgico. Então, todas as pacientes que continuaram no segmento do trabalho eram pacientes que começaram a tomar dienogeste depois de um histórico de falha em fertilização, e associando ao dienogeste, os pacientes depois passaram para os novos tratamentos de reprodução assistida. Então, a gente tem, no grupo inicial, a gente tinha 151 pacientes inclusas. Dessas pacientes, 88 partiram para o grupo com o uso do dienogeste e 63% seguiram essa daqui com dienogeste e essa daqui sem dienogeste. Então, 63 com dienogeste e 88 sem dienogeste. Os grupos foram ajustados em referência à idade, duração da infertilidade, reserva folicular e a presença ou não de endometriomas. E aqui a gente tem os resultados comparativos desses dois grupos. A gente tem o grupo das pacientes tratadas com dienogeste, a gente tem taxas de implantação significativamente melhores, taxas de gestação também melhores, com valores significativamente importantes. A redução do tamanho dos endometriomas, isso é uma coisa interessante porque no dia a dia a gente não vê uma redução de endometrioma nos tratamentos quando a gente faz bloqueio só. Mas esse daqui teve uma redução importante no diâmetro dos endometriomas. Aliás, os dois grupos tiveram, né? Por Deus que os dois grupos tiveram redução nos endometriomas, mas esse aqui teve uma redução muito mais importante. O número de ócitos recolhidos também foi um pouco significativamente maior. O número de embriões 2PN fertilizado no primeiro dia também significativamente maior. E o número de blastocistos maior também, principalmente naquelas pacientes com endometriomas maiores que 4 centímetros. A ideia mais ampla de implicação desse trabalho é que talvez alguns tratamentos adjuvantes possam ser benéficos para as pacientes com endometriose que não vão partir por cirurgia, principalmente nas pacientes com endometriomas gigantes. Isso é um trabalho que destoa um pouco do que a gente tem de literatura, onde o uso de medicação é vista mais como uma coisa que você vai postergar o tratamento sem grandes melhoras de gestação. Então, talvez seja um trabalho que venha acrescentar alguma coisa para a gente no dia a dia. Esse outro trabalho é um trabalho falando sobre o manejo cirúrgico das pacientes com endometriose profunda e os resultados de fertilização. É um trabalho canadense, foi feito através de uma revisão sistemática e meta-análise. A ideia é você seguir essas pacientes, o resultado da fertilização in vitro dessas pacientes pós-cirurgia. E a gente tem aqui os resultados que não destoam muito do que a gente está acostumado a ver na literatura, que é a pouca mudança nos resultados de gestação clínica e da taxa de nascidos vivos. Você vê que os resultados não têm um valor estatístico muito significativo, apesar de
das pacientes que foram submetidas a tratamento cirúrgico, mostrar uma discreta melhora aqui no risco relativo, né? O número de ócitos coletados, a quantidade de gonadotrofina que foi precisa e a taxa de abortamento não diferiu entre os dois grupos. A implicação desse trabalho é que como a gente sabe, toda vez que a gente vai partir para uma cirurgia numa paciente com endometriose profunda, a gente pode perder um pouco da reserva de ovário dessa paciente. E isso prejudicar o resultado final do casal. Então, existe aquela máxima entre o tratar a endometriose e tratar a fertilidade, que é uma coisa que a gente não pode separar isso, né? Mas ele deixa claro que existe, pesando bem os riscos, talvez as cirurgias tenham um potencial benefício para os pacientes. Esse daqui também, no mesmo caminho, no mesmo pacote da endometriose, a gente tem o tratamento combinado do tratamento da endometriose associado à infertilidade. É um trabalho russo, é um trabalho que tentou comparar a efetividade da combinação dos tratamentos das pacientes com endometriose associada à infertilidade, usando o Genogest junto o análogo agonista do GNRH, que seria o padrão ouro, ainda hoje ainda considerado o padrão ouro do tratamento adjuvante nas pacientes com endometriose. Foi um estudo randomizado, open label, de um único centro. Aqui a gente vê a avaliação dos sintomas das pacientes, a gente vê pouquíssima melhora, foram 2 grupos, foram 150 pacientes no total, 175 pacientes em grupo que fizeram tratamento cirúrgico e o uso do agonista da gonadotrofina, e esse outro grupo, só o grupo que só usou o Genogest como tratamento para o adjuvante. Então a gente vê aqui melhora da dor pélvica muito parecida de um grupo para o outro, sem valor estatisticamente significante. A cólica menstrual também não teve grandes diferenças entre os 2 grupos. A dispareunia, a dor para ter relação, também não teve grandes diferenças. O sangramento também teve resultados muito parecidos. Abortamento espontâneo também muito parecido. Agora, os efeitos colaterais foram significativamente maiores nas pacientes com uso de análogo agonista. O análogo agonista, em geral, os sintomas associados são sintomas de menopausa, aqueles calores, depressão, distúrbios de sono, que foram os principais queixas das pacientes que foram submetidas ao trabalho. A implicação mais ampla desse trabalho é que as abordagens no manejo dessas pacientes com endometriose podem ser usadas, entretanto, a gente vê que como o benefício é muito parecido e o Genogest tem menos efeitos colaterais, talvez seja uma medicação que a gente deva ter como uma das primeiras opções no tratamento dessas pacientes. Esse outro trabalho a gente muda um pouco de foco, a gente sai um pouco da endometriose, a gente vai para o tratamento através de peeling endometrial através da esteroscopia. A gente sabe na literatura que tem alguns trabalhos falando a favor da realização do scratching endometrial, que é aquele peeling do endométrio. E esse trabalho mexicano é um trabalho bem interessante que ele pegou 2 grupos de trabalho, 2 grupos de pacientes. Desse grupo de pacientes, 70 pacientes foram submetidos à esteroscopia com peeling endometrial com alça fria, ou seja, você raspa todo o endométrio até chegar na camada superficial do endométrio e tira esse resto do material com pinça, e 85% dessas pacientes não fizeram peeling endometrial. Foi um estudo retrospectivo, foram inclusos pacientes que tiveram falhas de transferência em pelo menos 2 blastocistos de boa qualidade em tratamentos anteriores, passaram pela esteroscopia com peeling endometrial e depois tiveram a sua transferência embrionária entre os janeiro de 2018 e dezembro de 2019. A gente vê aqui os 2 grupos e a gente vê no grupo A, no grupo que foi feita o peeling endometrial via esteroscópica, taxas de implantação muito melhores que no grupo que não fez, taxas de gestação, essa aqui é a taxa de implantação, que é a taxa de gestação, também superior, mais do que o dobro, né, um valor bem significativo, e taxas de abortamento mais baixas. Esse valor sem importância
estatística. Agora, o que a gente vê de interessante, que ele mesmo cita, é que os achados incidentais, quando a gente entra dentro da cavidade para avaliar, para fazer esse peeling endometrial, você tem alguns achados incidentais. Você vê algumas adesões dentro da cavidade endometrial, que você corrigindo isso, o paciente vai engravidar, e foram vistos também alguns pólipos endometriais em 11% das pacientes. O endométrio polipoide em 0,8% das pacientes. Então, você vê que nas pacientes que teve o achado incidental, 63,6% tiveram gestação. Então, talvez não necessariamente o peeling tenha sido a causa, mas talvez a correção desses achados esses achados incidentais talvez seja um viés dessa análise de dados. Bom, na implicação mais ampla do trabalho seria que esses estudos mostram talvez um benefício do peeling mecânico sobre o endométrio. E esses achados talvez justifiquem a gente pensar em análise estereoscópica dessas pacientes para tentar eventualmente corrigir esses distúrbios intracavitários, melhorando um pouco esse processo de regeneração do endométrio, tendo um endométrio mais receptivo, que seja mais favorável à implantação. Uma coisa interessante que a gente vê isso, o peeling, dermatologista usa bastante o peeling endometrial para tratamento de pele, né? Então a gente talvez o peeling estereoscópico seja uma ferramenta talvez que a gente possa usar como benefício para os pacientes. E esse aqui é o último trabalho, é um trabalho bem legal, bem interessante, um assunto que eu gosto bastante, que é falando sobre a experiência de um centro australiano sobre o transplante de 54 tecidos ovarianos criopreservados em 40 pacientes. Então, foi uma análise de uma série de casos, onde foram feitas o transplante do tecido ovariano nas pacientes que tiveram o congelamento prévio. Então, a gente vê essas pacientes, o resultado de tratamentos de fertilização dessas pacientes depois do transplante. Esse estudo foi feito entre 2006 e 2019 e os tecidos foram congelados entre os anos de 1996 e 2018. Então, total foram 54 enxertos que foram implantados em 40 pacientes. A média de idade de 26 anos, variando entre 18 e 39. Os tecidos foram transplantados tanto em locais na própria pelve, em parede pélvica, no ovário e parede abdominal anterior. O tempo médio entre a extração, a retirada do tecido ovariano e o transplante foi aproximadamente de 5 anos. O que a gente viu é que essas pacientes que tiveram o centro, eles referem que essa transplante das pacientes que tiveram a retirada desse enxerto no centro deles teve uma melhora dos resultados em relação aos pacientes que tiveram a retirada do tecido em outros centros e o transplante foi feito no centro deles. Eles mostram aqui a produção de 25 ócitos, foram 25 ciclos estimulados, onde a gente teve 68% de taxa de recolhimento de óvulos nesses folículos. Sendo bem interessante isso aqui, 75% desses óvulos foram retirados de transplantes não ovarianos. O ovário ainda parece ser o melhor local de implante, mas outros locais seriam mais fáceis para você reimplantar, principalmente nas pacientes quando a gente faz a retirada do tecido de ovário, o ovário é retirado todo, então a gente fica sem ovário para reimplantar nessas pacientes e quando deixa o ovário, esse ovário acaba ficando bem atrófico, sem muita área para implantação. Então a gente vê aqui uma taxa de fertilização um pouquinho mais baixa do que a gente está acostumado, de 64%. Foram obtidos 25 embriões a frescos e embriões congelados e transferidos em 15 mulheres. A taxa de gestação clínica foi um pouco mais baixa quando a gente vê o estudo, vê a idade das pacientes, a idade média, né, 28%, muito mais baixa do que a gente está acostumado, mas é um grupo de pacientes muito específico e muitas vezes fizeram uso de medicação que podem ter efeito deletério sobre o útero também. A taxa de nascimento de 20% e a descrição de uma única gestação espontânea acontecendo nessas pacientes. A ideia dessa série de casos, desse relato da série de casos,
trazer um pouco, contribuir um pouco para o entendimento internacional dessas técnicas de congelamento de tecido ovariano, tentando encorajar um pouco o relato de casos para que tenham resultados, para que possa melhorar a eficácia desses tratamentos para as pacientes com câncer. Interessante que nesse trabalho dele, ele refere que boa parte das pacientes, se não me engano, 29% das pacientes já tinham feito, como a gente vê no dia a dia, tratamento quimioterápico antes de vir para fazer o congelamento de tecido ovariano, o que pode também ter prejudicado negativamente no resultado desses tratamentos. Então, esses resultados suportam, apesar de ainda a Associação Americana ainda colocar como experimental o congelamento de tecido ovariano, que o tratamento de congelamento de tecido ovariano deve ser encarado com otimismo, pensando numa gestação futura para essas pacientes, ainda mais que a gente vê uma melhora de taxas de gestação. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Doutor, meu nome é Isabela. Eu fiquei com uma dúvida. O seguinte, parece que em um dos tratamentos, eles fizeram o uso, em um dos artigos que o senhor comentou, eles usaram anti-inflamatório, certo? Não, anti-inflamatório, qual dos trabalhos? Não foi anti-inflamatório? Um dos Não, primeiros que você apresentou. Não, eles usam antibiótico, né? Antibiótico dos Só pacientes. antibiótico? Isso, Ah, antibiótico. tá. É porque a minha dúvida era essa. Quando a gente tem a implantação, existe um processo inflamatório ali naquele local Sim, do endométrio, certo? sim, sim. Isso é positivo, né? Então, no É, caso, se eu usasse um anti-inflamatório, eu estaria prejudicando a implantação? olha, Uma Acho que ela análise está muito querendo dizer o superficial. análogo do GNRH para diminuir os focos de endometriose, não é isso? não, acho que ela está Sim, falando da sim, endometriose. Você está falando do trabalho de endometrite ou da endometriose? de endometrite. A endometrite, essa inflamação, é uma inflamação um pouco, não é essa inflamação controlada do processo de implantação. É uma inflamação de um processo infeccioso mesmo. Então, você vai ter um monte aquele processo inflamatório benigno que a gente vê do processo de implantação, não é muito o que acontece. A gente vê um quadro com um número de leucócitos extremamente alto que acaba aumentando, o que a gente vê inclusive nos pacientes, nos homens com uretrite, por exemplo, a gente vê o aumento de estresse oxidativo e isso é deletério, não é uma coisa muito benéfica, não. Então, Entendi. é que, na verdade, é antibiótico mesmo que a gente usou, né? Acho que talvez eu tenha, não sei se eu falei errado ou se foi uma falha de comunicação aí, mas foi antibiótico, anti-inflamatório não, mas realmente a gente usa, em alguns trabalhos falando do uso de corticoide e uso de AS, a gente não vê grandes prejuízos do uso de anti-inflamatório não, viu, Isabela? Eu acho que talvez, porque Bacana. assim, esse processo inflamatório tem que ser modulado também, né? Então a modulação Entendi. né? Muito obrigada. Nada. Alguém mais? Mais alguma pergunta? Eu tenho. Vamos lá. O que você acha em pacientes? Parece que quanto mais grave a endometriose, acho que mais vale a pena você bloquear, seja por Anago, seja por Dinogest. Você concorda em usar previamente quantos meses e o análogo ou o comprimido? Na paciente que vai fazer cirurgia ou na paciente que vai fazer o tratamento Na paciente FIV? para fazer tratamento de O FIV, tratamento? paciente infértil. Olha, você começa a Prévio ver. tratamento. Olha, eu, assim, teoricamente, eu gosto muito da ideia de usar o Dianogest. Eu acho que o Dianogest ele é muito prático, ele é fácil. Hoje em dia, você tem medicações, até para paciente que não tem muito dinheiro, você consegue medicação com um custo bem mais baixo, sai R$ 70, R$ 80 por mês. Diferente do Zoladex, que tem todo aquele transtorno dos efeitos colaterais, né? Eu acho que o uso de análogo agonista ele tem muito efeito colateral e eu acho que o ciclo estimulado fica um pouco mais arrastado. Então, eu particularmente tenho algumas pacientes que eu fiz na vida que eu usei, eu preferi usar o Dienogest, inclusive algumas pacientes com adenomiose. Tinha uma paciente, um colega que fez faculdade comigo, uns 3 anos mais novo, que a esposa tinha uma adenomiose importantíssima, assim, com metade da parede totalmente tomada por adenomiose, né? Já tinha feito um bloqueio antes com agonista de um outro colega e não tinha tido resultado e eu acabei usando
o Dienogest durante uns 3 meses para depois início do preparo endometrial. E foi um resultado super bom, assim, sem efeito colateral. Então, eu acho interessante se a paciente não está com muita pressa. Eu acho que o que eu vejo, eu tenho bastante contato com as pacientes que usam para a cirurgia. A gente viu umas cirurgias muito menos sangrentas, com processo inflamatório muito mais controlado. Para a cirurgia, eu acho vantajoso. Agora, para FIV, eu ainda fico na dúvida, viu, Luiz? Eu não tenho uma certeza disso aí. Mas eu acho que se fosse usar, eu usaria mais o Dienogest. Bom, eu vou falar mais dos trabalhos mais clínicos, né, de protocolos. O Edu falou mais da parte cirúrgica e da parte de ultrassom também, tá? Esse primeiro trabalho que eu selecionei, ele compara o bloqueio do progestágeno, bloqueio do LH, né, com o antagonista. É um trabalho retrospectivo e ele comparou em 3 grupos. 53 casos com antagonista, 38 casos que você bloqueava com progesterona, o pico do LH na fase folicular, e como ele devia fazer do STIM, na segunda fase do ciclo, na fase lútea, ele também usou o bloqueio para fazer com 49 casos, né? A dose de FSH utilizada no primeiro grupo com antagonista foi de 2.199, né? No segundo grupo foi 2.512 e no terceiro 2.695. Ou seja, no antagonista, apesar de você economizar com o uso do antagonista, você gasta menos FSH, ou seja, as coisas acabam ficando equiparadas. Se você usar o bloqueio com progesterona, que é um bloqueio que é muito mais barato que o bloqueio com antagonista, você vai acabar usando mais FSH. Então, acho que essa vantagem talvez não seja tão evidente como a gente imaginava, né? Essas pacientes, como elas iam fazer parte de congelamentos, esses embriões não iam ser transferidos, porque quando você usa progestágeno na fase folicular, você não pode transferir esses embriões depois. A grande maioria aqui, 54% no primeiro grupo, 71% no segundo grupo e 53% no terceiro grupo, foram feitos NGS, e a euploidia desses embriões foi similar, ou seja, não deu diferença estatística. Você usando progesterona para bloquear no ciclo, na fase fazendo fertilização in vitro, você não altera a euploidia desses embriões. O que ele viu de diferença foi que a taxa de fertilização para quem fez uso da progesterona na fase folicular foi de 86%, na fase lútea foi de 90,5%, e quando usou antagonista foi de 72,9%, ou seja, a taxa aqui, quando você usou progesterona e quando você usou o antagonista, a taxa de fertilização foi melhor. O próximo trabalho foi um trabalho também sobre bloqueio com progesterona, né, comparado com o antagonista, mas o antagonista, no caso, foi o controle e a progesterona aqui usada foi a medroxiprogesterona na dose de 10 mg por dia. Foi um trabalho prospectivo de 318 casos, para pacientes que iam fazer ovodoação. Então, nessas pacientes, a intenção não é transferir embrião, né, é doar esses ovos. Então, a quantidade de ovos é uma coisa importante. No caso aqui, os óvulos do grupo 1, do grupo com progesterona, foi 21,41 óvulos, e no grupo com antagonista foi de 21,26 óvulos, ou seja, bem equiparados aí os resultados, né? Aqui, quando você olha o LH do dia do trigger, o dia de programar a punção aí, o LH foi muito menor, ao contrário do que a gente imaginaria, né? Com o uso de progesterona talvez fosse maior. O LH foi muito maior quando usou o antagonista, 1,8 em média, do que quando foi usada a progesterona 0,9, né? Ao contrário do que a gente imagina. A gente imagina esse bloqueio com progestágeno, um bloqueio relativamente leve, mas ele dá um bloqueio maior ainda do que o antagonista com relação ao LH. E a taxa de implantação aos pacientes que receberam esses óvulos e foram
tratadas por ovo-doação foi de 78,3%, quando usou em protocolos que foram usados antagonistas, contra 73,9% quando o bloqueio foi com progestágeno dessas doadoras. Aqui já é um trabalho também que fala de progesterona, mas é um trabalho que fala da progesterona na fase de lútea, né? Foi um estudo prospectivo que usou 101 pacientes com menos de 40 anos e com 3 ou mais oócitos. Então, ele comparou, quando você usava o crinone uma vez ao dia, 4 a 5 horas depois, você dosava a progesterona. E aí, ele dosou a progesterona no dia do trigger, na punção, no dia mais 3, no dia mais 5 e no dia mais 14. E ele encontrou diferença quando comparou a progesterona do dia mais 3 para o dia mais 5, que foi em 35% das pacientes. Quando essa queda foi maior ou igual a 2,8 vezes, a taxa de gravidez foi muito comprometida. Comparando esses casos, foi de 31,4% para esse grupo, que caiu mais de 2,8 vezes, contra 56,3% nas pacientes que não houve essa queda. Então, a sugestão do trabalho é que a gente pode, para essas pacientes que há essa queda, pode adicionar mais progesterona, mudar a via da progesterona, ou congelar e fazer um novo preparo para esses casos aí. Um outro trabalho que compara o Dufaston, foram usados, ele diz que essa queda da progesterona que ocorre no quarto dia, ocorre em 10% dos casos, são cancelados por níveis inadequados de progesterona. Usou 249 casos de descongelamento e ele comparou a progesterona micronizada na dose de 800 mg por dia se a progesterona tiver mais de 11. E se ela tivesse menos de 11, adicionava 10 mg 3 vezes ao dia de Dufaston e prorrogava um dia para essa transferência. Ou seja, aqui você, em vez de suspender ou modificar, ele tentava corrigir essa queda de progesterona, oferecendo uma prorrogação de um dia para a transferência, prorrogando um dia para o descongelamento desses embriões e adicionando o Dufaston. Todo mundo sabe que o Dufaston é uma progesterona que ela não é mensurável com a coleta pelo sangue. Então, não vai elevar a progesterona acima de 11, a gente vai conseguir ter esse efeito, mas tem uma ação progestagênica e levou a uma correção desses dados que a gente vai ver agora. A medição da progesterona era realizada sempre no dia mais 1, ou seja, no dia mais 1, logo após a punção, a paciente com progesterona menor que 1 foi observado em 63% dos casos. Ele observou também que o estradiol era menor também nessas pacientes, ou seja, não só a progesterona era baixa, como o estradiol também. Para essas pacientes, ele observou 271 picogramas por ml de estrógeno, contra as pacientes que tinham a progesterona maior que 11, 354 picogramas por ml. E quando ele fez essa correção, a taxa de gestação foram similares. Foi para quem tinha baixa progesterona de 37,3 e para quem tinha progesterona normal de 40,6. Bom, agora um trabalho que fala sobre peristaltismo durante a transferência embrionária, né? Foi um trabalho que ele usou 4.800 pacientes com 3 ou mais falhas de implantação, né? 3 ou mais embriões com falha de implantação, e ele percebeu o peristaltismo, essa contração endometrial, em 47,2% dos casos. Essas pacientes já tinham tido no mínimo 3 embriões transferidos e não conseguiu alcançar a gravidez. Ele fazia um ultrassom antes da transferência e ele avaliava por 3 minutos num corte sagital, né? E ele avaliou a frequência, a intensidade e a direção para ver se isso fazia algum significado para ele.
né? Então, a intensidade foi fraca, moderada ou forte, né? E ele percebeu que 52,8% não apresentou peristaltismo nenhum. Dessas pacientes que tiveram essas contrações, que foi 57,1% de 1 a 3 contrações nos períodos de 3 minutos que era observado, 28,6% tinham de 4 a 6 contrações e apenas 10,7% tinham 7 a 9 contrações e 3,7% 10 ou mais contrações. Com relação à intensidade, ele observou forte em 30,4% das pacientes, moderada em 38,8%, fraca em 30,8%. E em todo o útero, ele encontrou uma contração no útero por inteiro em 82,8%. E aí ele observou para onde ia essa contração. Para cima em 8,7%, no meio 1,2% e embaixo 7,3%. Aí ele avaliou a direção dessa contração. Se seguia de baixo para cima e depois para baixo, 50,1%, cima, baixo e cima, 15,8%, baixo para cima só 13,8% e cima para baixo 13,3%. E sem direção, 4,9%. Bom, o peristaltismo observado em 47,2%, a maioria em todo o útero, foi a conclusão desse, e com relação ao direcionamento, o mais frequente foi de baixo para cima e para baixo. Mas ele, no final do trabalho, ele não sugere nada, ele não põe não cutoff para nenhum desses dados aí e não conclui muita coisa, mas isso é mais para demonstrar o que ele conseguiu observar, o que ele tirou dessa contração endometrial. Um outro trabalho também que fala nessa linha, sobre o peristaltismo uterino, é usado um ultrassom 4D, mas ele associa a dosagem de progesterona em pacientes com falha de implantação. Foi um trabalho retrospectivo que ele ficou por 30 minutos antes da transferência, ele avaliava o peristaltismo e dosava a progesterona. E a progesterona, quando era menor que 9,2, ele observou em 38 pacientes e a quantidade de contração foi de 1,3 contrações por minuto. Quando a progesterona era maior que 9,2, que foram em 115 casos, era de 0,9 contrações por minuto. Ou seja, essa dosagem de progesterona está relacionada ao relaxamento do útero, evitando o peristaltismo. Por isso também a importância da dosagem da progesterona. Ele observou também, quando ele fez a avaliação pelo 2D e não 4D, ou seja, não tridimensional em tempo real, comparado ao bidimensional, essa diferença ficou um pouco menor aí. 0,8 para quem tinha progesterona baixa e 0,6 de contrações por minuto em pacientes que tinham progesterona mais baixa. Ou seja, quer dizer, que tinham progesterona mais alta. Mas sugerindo que essa avaliação deve ser feita pelos ultrassons 4D, que tem uma avaliação melhor e pode ser acompanhada da progesterona aí para que dê melhor diagnóstico aí. Bom, agora mudando um pouco, falando sobre um prime de testosterona, ele comparou para pacientes que, pelo critério de Bolonha, tinham uma reserva ovariana baixa, ele comparou o uso prolongado de dividido em 3 grupos. O primeiro grupo, um grupo longo, que ele usava em 2 ciclos prévios de 12,5 miligramas por dia, né, antes do tratamento. O ciclo curto, que fazia apenas um ciclo, e o ciclo controle, que não usava a testosterona. Ele usava, a partir do 3º dia, 300 unidades de HMG fixo, sem variar a dose, né? E o parâmetro que ele usou foi o número de ovos maduros, né?
O protocolo com ciclo longo, ele usou em 17 casos, 17 casos em um protocolo curto, e o controle foram 14 casos. E ele refere aqui, eu não entendi muito bem, porque ele não relata, mas ele diz que foram 63 casos abandonados ou excluídos. Eu não sei, ele não refere direito o que aconteceu com esses casos, se foi uma não adaptação à medicação, se foi uma exclusão por algum motivo, por falha de resposta. Ele não especifica isso muito bem, tá? E o que ele encontrou foi no protocolo longo 2,12 óvulos maduros, no curto 2,71 e no controle 2,92, ou seja, praticamente não foi estatisticamente diferente entre um protocolo e o outro no uso da testosterona. Agora, já o próximo trabalho já vê alguma coisa diferente. Esse é um trabalho da Índia de 52 pacientes, que foi dividido em 2 grupos, que é usado gel de testosterona e o gel placebo. Então, ninguém sabia o que estava usando, né? Era um paciente ou com 40 anos ou mais, ou com uma resposta pobre previamente, menor ou igual a 3 ocídios anteriormente, uma contagem folicular antral diminuída ou um MH diminuído. Ele encontrou, comparando o grupo de estudo com o gel de testosterona com o gel de placebo, número de ocídios de 3,12 contra 1,27. Número de embriões 2,10 contra 0,39. Taxa de gestação para um grupo 15% e o que não usou testosterona 4%. Então, teve uma melhor taxa de gestação, menor uso de FSH, né, no grupo que usou a testosterona, e ele diz que foram usados por 20 dias antes do ciclo. E, então, dando uma diferença estatística importante já nesse grupo. Agora, vamos para o próximo. O próximo trabalho é um trabalho do Brasil, aqui do Pérola Baito, lá do Mário Cavanha, amigo nosso. Ele usou 44 pacientes. Ele quis comparar o suporte de fazolútea com a progesterona, dando 40 miligramas dia de hidrogesterona, que é o do Faston, e 22 pacientes com 800 miligramas de progesterona micronizada. Comparando o grupo 1 e o grupo 2, o grupo 1 transferiu um embrião em 50% dos casos, o grupo 2 40,9% e 3 embriões 9,1%. O controle transferiu um embrião, foi 36,4%, e 2 embriões 63,3%. E a taxa de gravidez foi exatamente igual, 45,5% nos grupos, em ambos os grupos. Ou seja, parece que o do Faston tem o mesmo resultado do que 800 miligramas de progesterona micronizada. Um outro trabalho na mesma linha que comparou o do Faston com a progesterona gel micronizada, usou 134 pacientes, né, com o do Faston 67 e o gel de progesterona em 67 também. Ele foi em ciclos de descongelamento natural modificado. Começa o estímulo natural e no final dá um pouquinho de FSH para ajudar aí ao crescimento folicular. E ele compara, ele diz que a taxa de gestação e de aborto foram semelhantes. A tolerabilidade muito melhor no do Faston, porque é via oral, não é via vaginal. E aí ele comparou o fluxo vaginal em 76,9%, quando você usa o gel, que é uma coisa que reclama muito, né, nas pacientes, e o fluxo vaginal para paciente que está usando o via oral foi 12,3%. E irritação vaginal, 44,6% contra 1,6%. A interferência na hora de ter relação, 50% em um e 1,6% no outro. E mastalgia em 36,9% no gel e 4,6% no do Faston. Cefaleia em 13,8% no gel e 0% no do Faston. Tontura de 9,4% contra 0% no do Faston. Flatulência 32,8% no gel e 12,3% no do Faston. E sonolência em 38,5% contra 1,5%. Ou seja,
Usando do Faston, você tem taxas semelhantes e de resultados de FIV, mas um número de efeitos colaterais muito, muito inferior. Bom, agora eu separei 2 trabalhos aqui que falam do Glanurotine para pacientes com pobre fator de implantação, né, com falha de implantação e com endométrio menor que 7 milímetros. Foram usadas 32 pacientes, né, esse foi o Granulocyte Colony Stimulation Factor. Todos os pacientes usaram também o sildenafil, a aspirina e o Clexane nesse trabalho aqui. Bom, 1 a 2 dias antes do HCG, após o uso de 10 a 12 dias de estrógeno, era aplicado esse produto, né, na dosagem de 30 unidades, que representava 1 ml, e 48 horas após, se o endométrio não tivesse aumentado da forma adequada, eles repetiam a dose, né? A média do crescimento que foi observada foi de 1,23 milímetros. Talvez não tão suficiente para chegar à espessura que a gente gostaria. Mas em 71,8% dos casos, o endométrio chegou a ser maior que 7 milímetros. Ou seja, resolveu, entre aspas, em 71,8% das pacientes. E 6,6% foram cancelados e teve um número de gestação de 8 gestações nesse grupo. Um outro trabalho que fala também nessa linha, que foi do PRP, para o mesmo grupo de pacientes, ele põe aqui isca, falha de implantação, endométrio fino, né, um pouco mais estendido. O que é esse PRP, né? Essa recuperação de plaquetas do plasma aí, você centrifuga, tira esse conteúdo da série, a parte clara do sangue ali, centrifuga novamente, e nisso tem proteínas, fator de crescimento, citoquinas, que ele diz que vão ajudar no crescimento aí desse endométrio, na melhora da qualidade desse endométrio. Foi uma meta-análise de 330 pacientes, mostrou um aumento significante da taxa de gravidez de 2,14 com P menor que 0,001, né? Então, ou seja, parece ser uma coisa promissora aí, tá? Foi esses trabalhos que eu selecionei. Queria saber se alguém tem alguma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. Vamos lá. Eu acho que talvez. No seu próprio microfone fica mais fácil. Eu queria saber do Granuloquine, do trabalho do Granuloquine, que ele fez várias abordagens conjuntas. Ele fez abordagem tanto o sildenafil, com tudo isso junto. E como é que ele conseguiu isolar? Ele falou alguma coisa? Então, eu também achei meio estranho, porque ele cita como se isso não tivesse nada influenciado. De repente foi o Clexane que deu a melhora, de repente foi a aspirina. Então, ele só agregou, mas não fez um trabalho separando só o Granuloquine e o outro. Então, esse foi um viés grande do trabalho aí. Por isso que eu não sei se dá para... E ainda depois que 71,6% melhorou, mas um aumento só de 1,23%, é uma coisa que eu fiquei um pouco... soa meio estranho para mim. Não sei explicar, ele não refere também. São pacientes difíceis e ainda tem uma abordagem complexa. Devia ter simplificado só o Granuloquine para ver se só esse mesmo resolveria o caso, né? Luiz. Deixa eu tirar. A gente está falando na mesma sala. Dá para ouvir? Dá. Mas está com o microfone. Tá dando eco. Dá para ouvir? Dá para ver? Nesse trabalho ainda do Granuloquine, ele fez a aplicação depois da transferência. É isso? Não, antes, previamente a transferência. Você escreveu lá antes. Não deu para escutar a pergunta, Fê. Do HCG do trigger. É do HCG do trigger. Você estava falando. Não, do HCG do trigger. Eu entendi que ele tinha feito depois da... Eu vou falar o que ela perguntou. Ela perguntou se
se ele tinha feito, porque eu falei HCG, não é o HCG do beta depois da transferência, é o HCG do trigger, né? Então, 2 dias antes, ele fez a aplicação e 48 horas depois, que já mais ou menos o dia do HCG, ele repetiria se não tivesse melhorado o endométrio, mas também não faz nenhum controle depois. Mais alguém? Aqui nenhuma dúvida. Aqui todo mundo entendeu tudo. Ou não entendeu nada, né? Bárbara está parabenizando aqui as apresentações. Obrigado. Obrigado, Babinha. Vou fazer uma pergunta para o Edward, então. A Bárbara fez uma pergunta aqui, doutor Luiz. Na sua prática clínica, acha que vale a dosagem de progesterona no ciclo de transferência embrionária? Então, é difícil a gente programar congelar, né? Meus pacientes não têm tanto dinheiro assim para congelar em todos os ciclos que tiver progesterona baixa. Eu acho que o caso é você. Eu tenho feito agora, todo dia de transferência. Está dando eco. Né? Pronto. Todo dia da transferência eu estou dosando, e se essa progesterona, tem gente que usa o cutoff de 9, né? Já vi cutoff de 10, e tem gente com cutoff de 11. Se a progesterona para mim dá abaixo de 10, eu vou na minha da média aí. Aí eu entro com Dufaston e 3 vezes ao dia, que é o sugerido por um daqueles trabalhos lá, né? Se ela deu acima de 10, eu mantenho o suporte dessa forma. Eu acho que seria o mais adequado. Porque é difícil você pedir para a pessoa ver no dia mais 1 e dia mais 3, vir aqui colher. Uma outra coisa seria aquele proposto no dia mais 1, outro trabalho, dia mais 1, colher, né? E aí você já começaria precocemente até o aumento dessa progesterona. Mas eu acho que nos próximos trabalhos, mais para frente, a gente vai ter isso um pouco mais definido. Mas agora eu acho que, atualmente, a dosagem da progesterona antes da transferência, ela é obrigatória. O Fábio Cruz, ele dosa no 4º dia, e o cutoff dele é de 9. Por quê? Em pacientes que vão ser submetidos a descongelamento. Ou seja, se no 4º dia ela está abaixo de 9, ele suspende, não prepara mais o paciente, suspende o descongelamento e prepara novamente. Mas é complicado também, né? O paciente está na expectativa de transferir, de repente você suspende, é bem complicado. É uma briga grande com elas. E deu para a gente ver que o Dufaston é um grupo pequeno, não é um grupo muito grande, mas com o Dufaston, de certa forma, equiparou as taxas de gestação, né? Quando você usou o Dufaston dando suporte aí. Então, talvez seja uma opção. Bom, obrigada, doutor Luiz, doutor Edward, pelas belíssimas apresentações aí dos abstracts do Escher. Eu acho que a gente pode finalizar já a reunião, ninguém mais nenhuma dúvida. E obrigada pela colaboração aí na reunião. Obrigado.